muita saúva e pouca saúde, os mares do Brasil são. Obrigada, homens da minha vida. 6 hours is riding the subway before anybody notices. Suppose if I had to choose between the true version and an elaborate one involving a fish. Eu não quero ser seu amigo. Screaming Jay Hawkins and he's a wild man. Eu sou fônio, mas eu era um peixe. Jen's dead, baby. Jen's dead. Silly Caucasian girl likes to play with samurai swords. Ok, corta. Hoje de noite, a gente vai ficar em casa vendo vídeo. Pra variar. Ele alugou uns filmes napolitano que quer me mostrar. Quais? Roma, Cidade Aberta e La Strada. La Strada. Na mesma noite? Bom dia, cinéfilos! Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... João Cardoso. E também... Wilmerson da Silva. E também... André Tinoco. João, você já esteve aqui em vários episódios, né? Mas esse pode ser o primeiro episódio que alguém escuta. Você gostaria de se apresentar de novo pra gente? Claro, como eu disse, sou João Cardoso, eu sou um gaúcho perdido no interior de São Paulo. Eu tô aqui porque eu faço mestrado em cinema, né? Eu sou formado em realização audiovisual pela Unicinos e agora eu faço mestrado em imagem e som na UFSCar, né? Eu sou um cinéfilo de carteirinha e fã de wrestling agora, fã de luta livre, fã de telecast, muito fã de telecast, acho que é virou uma parte importante da minha personalidade. E eu também tenho um podcast junto com o meu grande amigo Gabriel Pinheiro, também já esteve aqui algumas vezes, que é o Bolchecine. Ô Wilmerson, você já esteve aqui em vários episódios também, mas, como eu disse, esse pode ser o primeiro episódio que alguém escuta. Você poderia se apresentar de novo pra gente? Claro, eu me chamo Wilmerson da Silva, sou aqui de Fortaleza, Ceará. Tenho 32 anos, sou apaixonado por cinema, estudo por conta própria, amo pesquisar cinema, ler sobre cinema, ver filmes, é algo que eu faço o tempo todo. E atualmente também sou colecionador de mídia física, então sou um grande defensor da mídia física e um grande apaixonado pelo cinema brasileiro também. E é isso. André, você já esteve aqui no episódio em que a gente falou sobre filmes de samurai, né? Mas você poderia se apresentar de novo? Sim, com certeza. Bom, então, como falei, eu sou o André Tinoco, eu sou aqui de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, sou professor de geografia e também apaixonado por cinema, e eu participo do Cultura Pop a Rigor, que é um site, né, que eu e meus irmãos, Mark e Dri, temos há um tempo já. Atualmente eu tenho participado mais do podcast, que é Conversa Piada Matou Carambola. E eu escrevia também, mas faz um tempo que eu não escrevo alguma coisa lá por falta de tempo. É isso. João, você viu algum filme bacana essa semana que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes? Sim. Inclusive, foi uma das últimas discussões que eu tive dentro do atual falecido Twitter, né? Que eu vi o American Mary, que é um filme das gêmeas Soska, a Jane Soska e a Sylvia Soska. É um filme de terror. Começando já a pensar no meu doutorado, que eu quero pesquisar body horror, eu estou aumentando meu repertório de body horror. E esse foi acho que o único body horror até hoje e um dos pouquíssimos filmes até hoje que de fato revirou meu estômago. Eu fiquei mal assistindo. O filme, não que isso seja um filme ruim, o filme é muito bom, mas é sobre uma menina, né, uma jovem mulher, tá na faculdade de medicina. E ela começa a se envolver com um certo submundo de modificações corporais, né, como cirurgiã. Ele tem algumas incongruências, porque algumas das modificações corporais super malucas que eles querem falar no filme são, na real, coisas super comuns, mas acho que não é sobre isso que é o filme, sobre o quão maluco é a modificação corporal, e sim pela forma que o filme cria tensão e dor, né? Acho que o filme me deixou muito tenso, assim, aquele grande prazer do terror, do medo de esperar que alguma coisa horrível vai aparecer na tua frente. O filme, as diretoras, o filme em si, faz de uma maneira incrível. Foi no momento desses, onde eu não via nada de extremo, que eu tive que parar de ver o filme por uns minutos pra me acalmar, porque eu tava me sentindo muito mal. Então, assim, um filme incrível. É um filme, precisa ter estômago pra ver o filme, principalmente pra quem, como eu, tem agonia com equipamentos médicos. Essa agonia vai ser muito
utilizada, muito forçada dentro do filme, e de fato me pegou muito essa questão dos equipamentos médicos e da medicina. Mas assim, um filme incrível, incrível mesmo. Eu gosto muito desse filme. Eu fui conhecer a Catherine Isabel por causa desse filme, não por causa do Ginger Snaps. Também, esse foi o primeiro filme que eu vi dela, foi o primeiro filme que eu vi das irmãs Soska, foi tudo pra mim um primeiro, assim. Eu gosto, eu vi. Quando é que foi que eu vi? Se eu não muito me engano, eu acho que foi ou o Projection Booth ou o Faculty of Horror fizeram um episódio que até entrevistaram as Soska Sisters. Indicaram esse filme, fui ver, gostei bastante. Eu lembro que eu gostado muito na época. E você, Wilmerson, viu alguma coisa legal essa semana? Vi sim. Nessa semana eu vi um filme, um western spaghetti, chamado no Brasil de O Vingador Silencioso. É um filme do Sérgio Corbucci, de 68, e é um western meio revisionista, que fala sobre um momento ali dos Estados Unidos que os caçadores de recompensa eles estavam fazendo de tudo apenas para lucrar com esse negócio como caçador de recompensas, né? Inclusive matando covardemente várias pessoas e inclusive algumas pessoas que aparentemente eram inocentes. Então tem esse personagem chamado Silêncio, o nome dele é Silêncio no filme porque ele é mudo. E ele é interpretado por esse ator francês que eu gosto muito, mas que eu não vou saber falar o... Jean-Louis Trintignant. E o vilão do filme é interpretado pelo Klaus Kinski. E o Klaus Kinski é o principal caçador de recompensa. E o Jean-Louis, ele faz um defensor das vítimas desses caçadores de recompensa, né? E se passa durante um inverno muito devastador, um inverno super forte. Que eu acho, inclusive, esse filme... Eu apostaria algumas fichas que ele foi uma grande influência para Os Oito Odiados, do Tarantino. E é um filme maravilhoso, muito cruel, super violento e impiedoso, sabe? Eu acho até que o inverno acaba servindo como uma metáfora para a frieza desses personagens e para o pessimismo daquela história. Enfim, um filmaço. Gostei muito e recomendo, quem não conhece, procurar ele. E a trilha é do Morricone, né? A cereja do bolo, né? Eu vi esse filme há muito tempo atrás e também por indicação do Projection Booth. É muito bom, cara. Fiquei encantado com esse filme. E você, André, viu alguma coisa legal essa semana que você gostaria de indicar? Bom, vi sim. Essa semana, um filme que eu achei bem interessante que eu assisti foi um filme chinês, né, com o Donnie Yen, né? Tem feito aí bastante filmes também em Hollywood, né? Mas tem uma série de filmes dele lá em Hong Kong. E aí eu assisti um filme chamado Wuxia ou Wuxia, né? Não sei como é que o meu mandarim tá. Que em inglês é simplesmente Dragon, né? E em português Dragão. Tinha na Netflix, mas quando eu vi, eu acho que estava para sair. E é um filme, né, característico mesmo de Hong Kong, né, e do Donnie Yen, né, filme com ótimas cenas de luta, né, bastante realista, né, porque ele também é um ótimo lutador. E a história é que ele é um trabalhador, né, de uma aldeia, né, que chamam de jornaleiro, né, porque trabalha em várias funções, né, e ele acaba se envolvendo numa luta lá com dois criminosos, né, que tentam invadir um local e ele acaba matando esses criminosos. E aí, nisso, um representante do governo, né, um funcionário do governo interpretado pelo Takeshi Kaneshiro, né, ator também que fez aí Clã das Adagas Voadoras, Batalha dos Três Reinos e outros filmes, né, ele vai até essa aldeia e começa a desconfiar que esse jornaleiro também um criminoso, né, foragido e que foi parar nessa aldeia, casou com uma moça dessa aldeia para fugir do passado, né? E aí ele começa a investigar quem realmente é, né, esse jornaleiro. E aí, a partir daí, descobre que ele, né, faz parte de um tipo de organização, né, que, obviamente, vai descobrir que ele está nesse local e vai atrás dele. Enfim, é já uma história bem clássica, né, tem histórias parecidas em diversos outros filmes, né, de
de Hong Kong. E eu achei até uma história parecida com aquele filme do Cronenberg, né, com o Viggo Mortensen, o Marcas da Violência, né? A premissa é bastante parecida. Não lembro, não vi, né? Talvez tenha sido baseada numa mesma história, né? Não cheguei a pesquisar isso, mas me ocorreu que a premissa é bastante parecida. E, enfim, é um filme bem interessante, bem filmado, e as cenas são bem legais também. Eu vi. Dessa vez, seguindo aquilo que o Wilmerson falou no episódio passado, né, que não queria ficar vendo só filme da Novela Vague Tcheca, né, eu também não queria ficar só vendo de Ali, aí eu vi o Só por Testemunha, do René Clément, que é uma adaptação lá do talentoso Ripley, da Patricia Highsmith, né, que segue a história desse rapaz, né, que é um cara que consegue imitar muito bem, sabe fazer falsificação muito bem, né, e aí ele recebe $5.000 para buscar um rapaz que é o amigo dele lá da Itália, né, o pai dele contrata ele para ele buscar o filho. E aí ele vai e tenta persuadir o rapaz, e aí acontecem várias outras coisas. É muito interessante esse filme. Vocês viram? Não vi ainda, mas tá na minha lista pra ver. Quero muito ver ele, breve. Isso, tá na minha lista também, que eu quero ver ainda. E o Talentoso Ripley, vocês viram ou não? Sim, o Talentoso Ripley eu vi. Também não vi. O que eu vi é uma outra adaptação de um outro dos livros da série do Ripley, que é O Amigo Americano, que é um filme do Vivendes, né? Eu acho que é a adaptação do terceiro livro, se eu não me engano, que é o primeiro filme do Bruno Ganz, é a estreia dele no cinema, e tem também o Dennis Hopper, né? Eu gosto muito. E tem o Nicholas Ray, tem o Samuel Fuller, os diretores veteranos interpretando mafiosos, né? Que eu acho maravilhoso esse detalhe no filme. Bem, o episódio de hoje a gente vai responder a uma pergunta feita pelo Darren Aronofsky, né? Ele, numa masterclass que ele deu lá no Festival Internacional de Cinema da cidade de Odessa, na Ucrânia, né? Ele estava dando essa aula e aí o interlocutor dele fala que, como o lutador, o Cisne Negro também é muito bom. E ele lembra muito, né? Porque ele busca dar a high art, né? Uma arte erudita, um lado meio de filme B, né? Claramente influenciado pelo Mário Bava. Ele queria saber por que ele escolheu esse tipo de aproximação para filmar dançarinas de balé. E aí a resposta do Aronofsky foi perguntar quem é Mário Bava. The Black Swan looks as brilliant as the wrestler. However, here you talk about the high art with a deliberately low language, with B-movie language, where you seem to be influenced by masters such as Mario Bava. So why did you take this road to portray a ballet dancer? Mario Bava? Yeah. Who's Mario Bava? Mario Bava is a famous Italian film director who's making the horror movies. Dario Argento? No, Mario Bava. You learn something new every day. I have to check it out. Well, Mario Bava was not an influence. Dario Argento was an influence. E isso me lembrou também aquela história, né, de uma entrevista no lançamento de um dos filmes do Homem-Aranha, que tava o Jake Gyllenhaal e o Tom Holland. A entrevistadora perguntou: se você pudesse interpretar alguém, ela deu uma pausazinha, dentro do universo da Marvel, quem você escolheria? Aí o Jake Gyllenhaal fala assim: você falou quem gostaria de interpretar. Antes de você falar do universo da Marvel, eu pensei no Pedro Almodóvar, mas confesso que eu gostaria de ver uma adaptação do Pedro Almodóvar para o Homem-Aranha. E aí o Tom Holland vira e fala assim: quem é Pedro Almodóvar? E eu não sei, isso daí eu acho que
tá muito parecendo, né, que os artistas atualmente não se ligam muito, não são tão cinéfilos quanto a gente imagina que eles poderiam ter sido, né? O que vocês acham sobre isso? Eu concordo. Eu acho que os artistas atualmente realmente não são tão cinéfilos quanto de antes, mas eu acho assim, né? Eu acho que eu ainda perdoo mais o Tom Holland, que é um garoto, né, um jovem ator, embora, né, o Pedro Almodóvar é super conhecido, não deixa de ser uma falta, mas eu ainda perdoo mais ele do que o Aronofsky, que é um diretor de cinema, não conheceu o Mário Bava. Me desculpa, mas... É assim, nunca nem ter ouvido falar do Mário Bava, assim, é uma coisa Exato. Tipo, o nome é uma coisa alienígena pra mim. E pelo menos o Tom Holland, ele já se retratou, ele foi atrás de ver os filmes do Almodóvar e hoje em dia ele é apaixonado pelo Almodóvar. Sim. Não, eu acho que tem uma questão, assim, é que, principalmente essa indústria de Hollywood, que querendo ou não, o Aronofsky tá nela, né? Acho que aquela ideia do Aronofsky como alguém extremamente independente já se perdeu há muito tempo, né? Mas dentro dessa indústria de Hollywood, mesmo nesses agregados de Hollywood que fazem as coisas estranhas, que é o caso do Aronofsky, a questão do mercado, assim, de rolar tanto dinheiro que tu fica mais preocupado dentro daquele mundinho, né, de Hollywood e do que tá circulando ali dentro, e que acaba, às vezes, tu esquecendo de olhar que existe muito mais coisa, na real, fora de Hollywood do que dentro de Hollywood. Mas eu acho que tem uma questão, e pra mim é muito claro o caso do Tom Holland é esse, ele tá tão dentro desse mundinho Hollywood, cinema americano, que as referências dele vai ser essas, né? Ele não vai muito pensar, nem imaginar que dá pra buscar referências fora de Hollywood. E digo isso até dentro do próprio cinema dos Estados Unidos, que não é de Hollywood, que tem muita coisa muito interessante. Eu vou ser bem sério aqui, que se eu tivesse 20 e poucos anos, muito dinheiro e fama, e namorasse a Zendaya, eu também não ia querer saber que era o Pedro Almodóvar, não, viu? Não, mas brincadeiras à parte, eu incrimino mais o Aronofsky também. Eu acho que, na verdade, o que fica mais feio pra ele é a reação dele ao ser perguntado na entrevista, assim, porque ele parece claramente não lidar bem com ele não saber quem é o diretor, né? Ou uma coisa assim, até meio assim de ego, assim, como se tivesse quase como aquilo fosse quase uma ofensa intelectual a ele, né? Dá pra perceber assim que ele fica um pouco desconcertado. Inclusive ele até fala assim, agento? Ele pergunta pro entrevistador se é o agento, né? Porque é a referência dele, né? Com certeza ele não conhece mais ninguém dali. Enfim, também eu não gosto muito do Aronofsky também, então não esperava muito dele, não. A única coisa que ele sabe fazer é copiar os filmes do Satoshi Kon mesmo, infelizmente. Enfim, triste. Antes de a gente falar do Bava, eu também tenho algumas coisas que eu gostaria de falar antes, né? A gente podia falar um pouquinho sobre Giallo, mas antes de a gente falar de Giallo, eu gostaria de ver com vocês o que vocês gostam de filme de mistério, aqueles whodunit, filme, série, livros, não sei, vocês gostam? Eu amo. Acho que assim, o que me fez me apaixonar pela literatura, pelo menos, que era até um certo tempo atrás que eu tinha mais contato nesse gênero, foi literatura policial. Eu tinha pilhas de livros de literatura policial, a maioria deles, assim, muito, muito ruins, mas eu adoro essa coisa de mistério, de investigação. Então eu sou fascinado por isso, assim. E eu não sou nem daquelas pessoas que querem descobrir antes. Eu gosto de ver o processo. Nunca tô pensando em quem é que é nesse whodunit, quem é que fez no final. Eu quero acompanhar o processo, assim. Não tô nessa de querer descobrir antes de todo mundo. Mas adoro. Sério? Cara, eu gosto, cara. Eu me pilho tentar adivinhar quem é o assassino, sei lá, sabe? Dessas obras estão querendo que tu tenha esse engajamento, assim, de tentar descobrir junto. Eu não sei porquê, não tem um motivo especial. Eu só me divirto muito mais vendo o processo do que tentando descobrir, assim. É uma coisa mais pessoal minha. Acho que não é nada demais, assim. Eu lembro que até eu trouxe aqui uns livros que eu tinha na época que eu tava na faculdade. Meu TCC foi sobre retórica.
retórica, né, lógica jurídica, essas coisas assim, né? E aí eu gostava muito do Umberto Eco, e aí Umberto Eco ele tem um livro chamado Signo de Três, em que ele fala sobre abdução, né? Porque em lógica, né, um dos grandes escritores que foram influentes na obra do Eco, né, na semiótica, foi o Peirce, e o Peirce ele vai falar que você tem a dedução, né, que você tem uma premissa e aí você vai deduzindo, né, a partir dela, né, para chegar a um resultado. Você tem a indução, né, que você tem o fato empírico para você chegar numa lei, né, para chegar numa regra, né, e você tem a abdução, né, que é menos falada, que é mais ou menos isso que o Sherlock Holmes, né, o que os detetives fazem, né. A abdução, grosso modo, é aquilo. São coisas que são prováveis que terem acontecido. Então, por exemplo, se você sai de casa e você vê todos os telhados, né, molhados, você fala assim, deve ter chovido. Isso é abdução, né? E é mais ou menos isso que é o processo do detetive, né? O processo do Sherlock Holmes, né? O Sherlock Holmes fala que ele tem poderes dedutivos, mas o que ele faz mais é abdução. E aí um outro livro também que eu peguei que isso daí também me ajuda a buscar adivinhar quem é o assassino criminoso. É uma coisa que a gente aprende, quer dizer, que eu aprendi quando estava estudando retórica, é que o primeiro sofista que teve, o cara que criou, entre aspas, a retórica, foi um cara chamado Corax. E ele criou um argumento que significa o seguinte, que uma coisa é inverossímil demais por ser verossímil demais. Então, o Antifonte, que era um dos representantes da retórica judiciária lá em Atenas, vai dizer o seguinte, isso citado pelo Aristóteles, lá no livro 2 da retórica. Se o ódio que eu nutria pela vítima tornar verossímeis as suspeitas atuais, não será ainda mais verossímil que, prevendo essas suspeitas antes do crime, eu tenha me abstido de cometê-las? Ou seja, se tudo aponta para mim, eu seria um otário se eu fosse cometer o crime, porque ia cair, as suspeitas iam cair para cima de mim. E isso me lembra uma figura que existe, né, nessas coisas de mistério, que é o arenque vermelho, né, o red herring, que no pequeno Scooby-Doo era chamado de o Ruivo Herring. A resposta desse mistério é óbvia. Sua bicicleta foi roubada pelo perverso vizinho, brigão e ladrão Ruivo Herring. Lembra dele? Sim, sim. Né? Então, né, eu buscava, eu tinha esse troço de tentar adivinhar, tentar ver quem é o arenque vermelho, quem é o red herring. Eu não sei, eu me pilho muito nisso. Eu acho que, e assim, eu falei do pequeno Scooby-Doo, eu acho que desde aquela época, desde os anos 80, que tinha uma miríade de séries que copiavam Scooby-Doo, eu acho que desde aquela época, aí depois mais velho, eu comecei a gostar de série, assim, tipo CSI, eu gostava de CSI, gostava de uma série que ficou muito pouco tempo, que é aquela Cold Cases, gostava muito. E eu era apaixonado por esse tipo de coisa, assim. Mas eu gostaria de saber, além do João, qual é a relação de vocês com histórias de mistério? Eu particularmente eu gosto não só de mistérios que envolvem assassinatos, mas toda história que tem algo a ser descoberto, assim, eu acabo me encantando e fazendo de tudo para entender o que está acontecendo. Pode até ser uma ficção científica ou uma fantasia, ou até, por exemplo, tem assassinato, como eu falei, mas The Twilight Zone, né? Além da imaginação. Todo episódio tem ali seus mistérios, então eu fico fascinado, eu assisto a série clássica mesmo, até hoje eu assisto episódios, e eu sempre gostei também, voltando, já falando especificamente de crimes, né, de assassinato, eu também fico querendo descobrir quem é o assassino, fico tentando juntar as peças, apesar de que eu acho que, assim, sendo bem sincero, eu acho que às vezes nem muito importa quem é, ou poderia ser qualquer um, eu acho que às vezes é o que o roteirista quer que seja e pronto, assim, então é um exercício meio em vão, eu acho, mas que eu sempre faço, que eu gosto, e
E eu assisto muito filmes de mistérios, filmes de suspense, onde tem algo ali, um assassino, ou algo acontecendo que a gente precisa solucionar. E eu acho que talvez seja por isso que eu gosto tanto do assunto de hoje, que é o Bava, né? Gosto muito. E você, André? Eu também sempre gostei bastante de histórias de mistério, suspense e essa questão de realmente descobrir o assassino. Eu não li tanto essa literatura, né? Minha irmã, a Adri, por exemplo, deve ter lido quase tudo de Agatha Christie e do Conan Doyle também, do Sherlock Holmes. Eu já não li tanto, mas se tratando de filmes, né, que tem essa temática, e até mesmo em alguns outros tipos de mídias, né, como HQ, que eu sempre gostei também, eu sempre me interessei por essas histórias de mistério, né? E de fato, né, alguns filmes de terror e suspense, né, como foi exatamente aí que a gente lá passou a ter um interesse pelo diabo por conta disso, né? Essa coisa de descobrir a identidade do assassino, né, não saber de fato quem é que está cometendo aqueles crimes e o motivo, né? Então, esse tipo de história, né, esse tipo de cinema sempre me interessou. Filmes noir, por exemplo, também, que muitas vezes envolve essa atmosfera também, essa questão dos assassinatos e tal. Falando sobre giallo, a gente podia dar uma introdução. A gente já falou sobre giallo no nosso episódio 47, em que a gente fala sobre o 6 Mulheres para o Assassino e o Todas as Cores do Medo. Mas vamos recapitular um pouquinho sobre a história do giallo. Então, o giallo é um subgênero do cinema italiano que combina elementos de terror, suspense e mistério, com fortes influências do cinema noir e do thriller psicológico. O termo giallo significa amarelo em italiano e se refere às capas amarelas de uma popular série de livros de mistérios publicados na Itália a partir da década de 1920. É interessante que a origem do noir é mais ou menos essa, porque assim, quando os filmes do filme noir chegaram na Europa, na França, um crítico francês, né, o Nino Frank, resolveu batizar esses filmes de filme noir porque participavam da série noir, que era uma série de livros pretos, né, de mistérios, de detetive, essas coisas assim, né, e é interessante como a cor, né, da série noir vai batizar o filme noir, assim como os livros gialli vão influenciar os filmes gialli, né? Esse subgênero giallo, ele começa a ganhar força no cinema italiano nos anos 60, né? O Mario Bava, algumas vezes, é acreditado como o pai do giallo no cinema, principalmente com um filme que ele fez chamado Olhos Diabólicos, né, de 63, que é seguido pelo 6 Mulheres para o Assassino, de 64, né? Esses filmes meio que estabeleceram as convenções visuais que definiram o gênero, né? Algumas características, né? Você tem um estilo visual próprio, né? O giallo muitas vezes é conhecido pelo seu uso de cores vibrantes, né? De uma iluminação estilizada, né? Ângulos de câmera criativos, né? Você tem também um outro aspecto, a violência estilizada, né? Os assassinos enigmáticos, né? Porque na maioria das vezes os filmes são uns whodunits, né? Há exceções. As tramas são complexas, né? E a música, né? Música, você vai ter do Ennio Morricone ao Goblin, né? Fazendo trilha sonora, e muitas vezes as pessoas falam, né? Que além da fotografia, a trilha sonora também é maravilhosa dos filmes desse gênero, né? E esse gênero acaba por influenciar os slashers nos Estados Unidos, né? Tanto o Halloween quanto o Sexta-feira 13. Mas eu gostaria de saber de vocês, qual é a relação de vocês com o giallo. Eu confesso que eu gosto muito de giallo. Eu até ano passado apresentei no cineclube que eu participo aqui na minha cidade. Eu apresentei Prelude para Matar,
do Argento e fiz uma apresentação sobre giallo. E é um gênero que eu comecei a conhecer com o Bava. O primeiro giallo que eu vi foi justamente os Seis Mulheres para um Assassino, que é um dos grandes marcos iniciais do subgênero, né? E depois eu fui conhecendo mais, fui me aprofundando mais, vi os filmes do Sérgio Martino, vi os filmes do Lúcio Fulci, vi mais filmes do Argento, vi mais filmes do Bava. Na verdade, hoje em dia eu acho que o Bava é um dos meus diretores de horror favoritos. E giallo é um gênero que eu tô sempre visitando, sabe? Eu tenho uma coleção no Brasil, em mídia física foi lançado não, né? Continua sendo lançada uma coleção de DVDs pela Versátil, onde cada volume são 4 filmes de giallo. Então eu tenho aqui alguns volumes dessa coleção e eu tô sempre assistindo. Eu não assisto tudo de uma vez, assim, quando eu gosto de assistir um gênero hoje, amanhã assistir outro gênero, aí daqui a 2 semanas revisitar novamente um gênero que eu tinha assistido, e assim eu faço com o giallo. É um desses gêneros que eu tô sempre visitando e conhecendo mais e me deleitando com ele. Eu gosto muito, mesmo os filmes considerados menores do subgênero, ou os que podem ser considerados não tão bons, eu gosto. Uma coisa que me fascina muito no giallo é como as mortes são set pieces, como as mortes são tratadas como os grandes momentos dos filmes, sabe? Eu acho que isso, inclusive, começa com justamente os Seis Mulheres para o Assassino, né? Você tem na ação, você tem os set pieces de ação, que é onde a história para você ter as lutas. No musical, você tem o momento onde a história para ter os números musicais, né? Nas pornochanchadas, a história para ter o sexo. E no giallo, a história para ter os assassinatos. E geralmente são assassinatos muito bem elaborados, né? São realmente, eu acho que entra nessa categoria de set piece, né? Nessa definição. E isso é algo que me fascina, entendeu? Porque até mesmo quando pode ter personagens unidimensionais, pode ter histórias que não fazem sentido, tramas que não importam, mas existe um apuro muito grande na hora das mortes, dos assassinatos. Tem toda uma criatividade investida ali, e isso é algo que me fascina, é algo que eu gosto muito. E eu acho que isso é uma das realizações de eu ter virado fã do Bava, porque ele faz isso muito bem. Enfim, é um subgênero que eu gosto muito. Eu amo. Eu acho que diferente do Emerson, eu não tenho um contato tão grande com o giallo, mesmo que, na real, meu contato ele começou por causa de um filme que eu vi, acho que na época que ele lançou, que ele é abertamente inspirado pelo giallo, que é o Faca Mais Coração, do Ian Gonzalez, é um filme francês, que ele usa toda a estética, ele é que daria pra se chamar um neo-giallo, assim, ele usa toda a estética do giallo, os tropos do giallo, a ideia do assassino, da visualidade, só que ele filma tudo isso dentro do universo da produção de pornografia homossexual. É um filme muito bom, muito divertido, e daí eu fui atrás de um pouco de ver de onde é que ele estava tirando essas ideias, principalmente visuais, né? Mas eu não vi, admito que não vi muita coisa nesse tempo, eu vi um pouco do Argento, eu vi menos ainda do Bava, agora eu vi um pouco mais do Bava para esse episódio. Uma coisa que outra de algum diretor por aí, acho que eu não vi nada do Sergio Corbucci, por exemplo, mas o que me pega muito é a visualidade, né? E eu acho que, né, os movimentos de câmera, as cores, o movimento dos atores dentro da tela, eu acho que principalmente nas cenas de assassinato, como o Emerson falou, que vira algo quase transcendental, assim, essa morte. Então acho que é algo me impressiona muito, assim. Mas especialmente a câmera nesses filmes, e acho que depois a gente vai falar mais, mas acho que especialmente no Bava, a câmera é algo à parte, assim, ela conta quase o filme inteiro só com os movimentos de câmera. É sensacional, assim, é genial o que ele faz com a câmera nesses filmes. Eu tô há um tempo já, né, tive contato com os filmes de giallo, principalmente através dos filmes do Dario Argento.
né? E aí fui vendo um pouquinho de outros. O Bava, na verdade, agora que eu estou vendo, né, os que se enquadram, né, no subgênero giallo, mas o primeiro filme que eu vi do Argento, né, foi um DVD que lá em casa a gente comprou. Saía aqueles DVDs baratinhos, né, nas lojas americanas e tal. Aí apareceu o filme Fenômena de 85, né, com a Jennifer Connelly, o Donald Pleasence. E a gente já tinha ouvido falar do Dario Argento, né, porque a gente já era muito interessado em cinema e nunca tinha conseguido ainda, não tinha tido acesso ainda de ver algum filme dele. E aí compramos esse DVD e né, eu gosto muito desse filme, inclusive com o Goblin na trilha sonora, e achei fantástico, né, essa coisa mesmo o modo como as cenas de morte são construídas. Então aí o primeiro contato com o Argento foi esse filme, né, que nem tem todas as características do giallo, na verdade, né, mas a partir daí, depois já com a questão da internet e tal, que a gente começou a ter mais acesso a outros filmes. E aí eu vi muita coisa do Argento, né? Principalmente do Argento que eu fui ver. Vi uma coisa ou outra aqui do Lúcio Fulci, do Sérgio Martino. Uma dessas coleções, né, que o Wilson falou, chegamos a comprar. Tem na casa dos meus irmãos tem uma dessas caixas do Diabo, que a gente pôde ver outros filmes a partir desses lançamentos. Foi aí que eu vi um Fulci e tal. Mas acabou sendo o Argento, eu vi mais filmes mesmo, que nós conseguimos vários, inclusive a trilogia das Bruxas, né, que eu acho que é uma das grandes obras para mim dentro desse gênero. E o Bava, na verdade, eu tinha visto dele alguns filmes que, na verdade, se enquadram, né, no que vamos chamar de terror gótico, né, que ele tinha feito antes, por exemplo, o Black Sabbath, né, que é As Três Máscaras do Terror, que é um grande clássico dele. Vi um outro filme dele chamado Barão Sangrento, mas que entra, né, com essas características principais que vão fazer o diabo ficar conhecido, que vai ser né, 6 Mulheres para um Assassino e tal. Acaba que agora que eu estou vendo esse diabo do bar. Mas eu gosto muito do gênero, né, por vários motivos aí que vocês já falaram, né? E realmente é interessante isso, né? Como tem alguns filmes que a história é bastante complexa, né? Que você tem ali um roteiro com uma história muito bem construída, e tem outros filmes que nem tanto, né? Que você vê que, na verdade, a história é o que menos importa, né? Algo bem simples, mas que o filme te prende exatamente pela forma como é construída, né? Como é construída com a trilha sonora, com a fotografia, e especialmente nas cenas de morte, né? A gente tem, de fato, cada cena ali é construída como um espetáculo, né? Como se cada cena de morte aí foi pensado de uma maneira para ter, de fato, um espetáculo. Eu vejo muito isso nos principais filmes desse subgênero, tanto do Argento quanto do Fulci, e agora do próprio Bava também, que eu tenho visto. Então, eu gosto bastante desse subgênero. Então, agora eu estou começando a ver de outros diretores também. Então, respondendo ao Aronofsky, o Mário Bava nasceu em 1914. Ele é filho do Eugênio Bava, que foi um dos grandes diretores de fotografias do cinema mudo italiano, né? E esse Eugênio Bava, ele também é o pai dos efeitos especiais no cinema italiano. E o Mário Bava, ele começou a trabalhar em cinema no final dos anos 30, trabalhando como cameraman de alguns curtas do Roberto Rossellini. E ele fez carreira, né? Os 20 primeiros anos da carreira do Mário Bava foi como cameraman. Não tinha diretor importante naquela época que não tinha trabalhado com o Mário Bava, né? O Aldo Fabrizi, o Vittorio De Sica, né? Todos eles trabalharam com o Bava, né? E ele meio que
ajudou a criar, né, a screen persona, né, a imagem, né, da grande atriz italiana, né, Gina Lollobrigida, né, e até mesmo os filmes do Steve Reeves, né, que se transformou num grande astro internacional, né, com os filmes Hércules e o Hercules Unchained, né, foi o Mário Bava que filmou, né? E ele começou no cinema fazendo uns filmes épicos, assim, como O Gigante de Maratona, Estéreo Rei, né, uns filmes do Hércules, né, mas em 60 ele fez o Maldição do Demônio, né, A Máscara do Demônio, e que é, aqui, como o Dré falou, né, que é um filme de terror gótico, e em 63 ele faz Os Olhos Diabólicos, que é esse filme que é considerado um dos filmes que lançam as bases do giallo, né? Ele também em 63 ele faz um filme que o Dré falou, que é o Três Máscaras do Terror, que em inglês é o Black Sabbath, e interessante que a banda surge por causa desse filme. Sim, isso aí mesmo. Foi depois de ver o filme. O próprio Ozzy, o Tom Iommi escolheram o nome da. Eles estavam vendo o pessoal assistir o cinema lotado para assistir Black Sabbath. Aí eles falaram assim, poxa, o pessoal paga para levar susto. Aí algum outro falou assim, eles podiam pagar a gente pra gente dar susto neles, né? Ele fez um filme que eu gosto muito, chamado Planeta dos Vampiros, com a Norma Bengel. Vocês chegaram a ver? É tipo um Prometheus. Ainda tá na minha lista, ainda não vi. Eu vi esse. Na verdade, assim, ele é muito citado como uma das grandes influências pro Alien, né? Sim. Pro filme do Ridley Scott. E eu acho que, visualmente tem vários momentos que realmente parecem mesmo, assim. Eu gosto desse filme também. Eu gosto bastante. Tem alguma coisa sobre o Mário Bava, sobre giallo ou sobre filme de mistério que vocês querem falar? Não, eu vou só comentar que o Bava, antes de ele entrar pro cinema, ele era pintor, né? Mas por questões financeiras ele acabou indo pro cinema, né? Uhum. E aí ele trabalhou um tempo como você falou, como operador de câmera, depois virou diretor de fotografia, né? E no início da carreira ele ficou muito conhecido ali por ser a pessoa que salva filmes, né? Porque os filmes começavam, tinha algum problema, o diretor saía, e aí os produtores chamavam o Bava, que às vezes já estava trabalhando como diretor de fotografia, para salvar o filme, né? Para continuar. Então, tem vários filmes que na época ele não recebia crédito, mas que estima-se que tem casos que ele chegou a filmar 80% dos filmes, né? E por isso que deram a chance, justamente por ele salvar os filmes, que deram a chance dele fazer o primeiro filme solo dele, que foi o Black Sunday, né? Então, essa questão do apuro estético, que é tão presente nele, a gente vê que vem de muito tempo, né? Vem a questão da pintura, depois como diretor de fotografia, operador de câmera. E isso traduziu perfeitamente pro papel dele como diretor, né? Incluindo também, não só isso, mas também essa questão dos efeitos especiais, né? Porque muitas vezes ele que fazia os efeitos especiais nos filmes dele. Aliás, tem filme que ele faz efeito especial, dirige, roteiriza. Um dos que a gente vai conversar hoje, ele também monta, ele é o montador do filme. Então é um cara que tinha muito domínio sobre vários aspectos do fazer fílmico, né? Um cara realmente incrível. A gente pode ir para os filmes? Com certeza. Sim. Agora que já falamos do tema, vamos recapitular as regras do programa. Todo programa, eu e minha co-apresentadora, ou meu co-apresentador, escolhemos um tema. Hoje foram filmes dirigidos pelo Mário Bava. Então eu escolhi um filme dentro desse tema, ao qual o João ainda não havia assistido, e um ao qual o André ainda não assistiu. Ou seja, 2 filmes que estavam lá nos seus pontos cegos. Nós vimos os filmes e agora conversaremos sobre eles.
Aproveito para dizer que haverá spoilers dos filmes, então se você não quer saber o final desses filmes, recomendamos que você pause o podcast, vá assistir os filmes e volte para nos ouvir. Estaremos aqui esperando. Tiago, que filme tu escolheu para mim? 5 Bonecas pela Lua de Agosto, de 1970. O filme foi dirigido pelo Mário Bava. Mario Bava? Não é Mário Bava, é Mário Bava. Who's Mario Bava? Como é que tu faz uma pergunta dessas, meu? Você tá ouvindo o programa ou não? Dario Argento? Não é o Dario Argento. Você tá prestando atenção por acaso? Who's Pedro Almodovar? Agora tu tá misturando as coisas, Thiago. Voltando. Com o roteiro de Mário Di Nardo, baseado no romance E Não Sobrou Nenhum, de Agatha Christie, atuam no filme William Berger, Ira von Furstenberg e Edward Fenech. Um grupo de pessoas fica isolado numa ilha paradisíaca enquanto o misterioso assassino vai matando um por um deles. Essa sinopse vem do site Boca do Inferno. Eu gostei. Acho que não foi assim da mesma forma que eu vou agora admitir pra mim, 6 mulheres para um assassino não foi um grande filme pra mim, mas foram 2 filmes que eu gostei bastante. Assim, foram 2 filmes muito divertidos de assistir, né? E depois que eu vi o filme, agora voltando pro 5 Bonecas pela Lua de Agosto, eu vi que a produção dele foi caótica ao extremo, né? E tendo isso em mente, acho que é um milagre esse filme ser tão bom, né? Mesmo que ele não tenha me agradado tanto, assim como depois vai ser o próprio o outro filme que a gente vai falar, né? O Alerta Vermelho da Loucura. Eu acho que é um filme muito bem feito, assim, e com uma marca autoral muito impressionante. Eu até tinha visto um comentário no Letterboxd, que foi onde eu fiquei sabendo dessa questão problemática da produção, que comenta exatamente isso e que, de fato, faz muito sentido. Que mesmo com essa produção extremamente caótica, só pra começar a falar, o Bava vai pegar o filme pra dirigir, assim, menos de uma semana antes do filme começar a ser rodado, ele vai ser contratado como diretor. Mas mesmo assim, com tão pouco tempo pra preparo, já tinha tudo pronto pro filme, elenco, roteiro que ele mesmo não gostava tanto, locações, tudo já tava certo, só faltava o diretor. O filme tem uma marca de Bava muito forte, assim, acho que é muito daquilo que a gente tava falando, que eu tava falando antes, mas vocês também falaram, da questão da câmera, né? Acho que a câmera dele é muito viva, ele trabalha muito com zoom, e é algo que eu particularmente acho muito divertido, o zoom. Mas, de fato, e eu acho que, e aparentemente eu concordo um pouco com o Bava, não é um grande roteiro, mas tem algumas ideias boas, e pelo que eu vi são as coisas que ele adicionou ao roteiro, são até mais iconográficas até, que deixa o filme bem divertido. Mas acho que pra mim foi um filme divertido e gostoso de assistir. Assim, não foi nada extremo para os 2 lados, mas muito mais pro bom do que pro ruim. E vocês, o que acharam? O que você achou, Dre? A primeira vez que você viu esse filme, não foi? Isso. Eu gostei também, né? Realmente foi a primeira vez que eu vi, né? Como eu falei, os filmes que eu já tinha visto do Bava não se enquadram tanto, né, em diálogo. Então, esse aí, na verdade, foi o primeiro diálogo que eu vi, né, dele, né? Eu ainda não consegui ver, por exemplo, Podes Diabólicos, né? Eu ainda não vi. E eu concordo, né, com isso que o João falou, né? Que realmente, pelo menos, né, não vi os outros diálogos do Bava, mas vi outros diálogos, né? E realmente, como eu estava lendo também, vamos considerar como um filme menor, né? Um filme menor do próprio Bava, né? Um diálogo menor. Mas mesmo assim é um bom filme. Eu li que ele mesmo, né, o próprio Bava já não estava muito, né, animado mais com o gênero naquele momento, e aí teve esses percalços todos na filmagem, mas mesmo assim a gente vê muito da marca dele ali, né, principalmente essa coisa, né, do uso das luzes, né, a câmera também, e muito naquele estilo mesmo que o Hitchcock também usava, né, para dar o suspense. E é aquela coisa que a gente estava falando de que alguns filmes de diálogo vão ser, de fato, um fiapo de história, né? Então, na verdade, é essa adaptação, né, de um conto, uma adaptação livre, com certeza, da Agatha Christie, que tem ali aquela história, né, tradicional das pessoas que ficaram isoladas na ilha, né, e começam a morrer.
o tempo inteiro falam, né, a questão lá da fórmula, né, a misteriosa fórmula lá do cientista, que a gente nunca fica sabendo exatamente o que é, mas que está ali, na verdade, simplesmente como um motivo para eles estarem juntos na ilha, né? E aí o importante mesmo é que vai acontecendo os assassinatos, né? Começa a ocorrer as mortes e aí você começa naquela coisa, né? Quem é que está matando, né? Qual o motivo de estar acontecendo. E tem um tom assim, né? Que é interessante também de humor, né? Um humor ácido o tempo todo. Então eu gostei bastante, me diverti bastante vendo o filme. E mesmo, né, sendo chamado de um bava menor e tal, dá para perceber a direção dele, ainda que ele tenha tido vários problemas. E você, Wilmerson, o que você achou do filme? Você já tinha assistido ele, não já? Eu já tinha assistido ele uma vez, inclusive esse ano, e aí agora eu revi, e eu acho que eu sou um grande defensor desse filme, eu acho. Porque eu gosto muito do que ele faz com o gênero aqui, sabe? Porque eu até escrevi hoje no Letterboxd, eu revi hoje, e aí depois de rever ele junto com... Ontem eu vi pela primeira vez o Alerta Vermelho da Loucura, e aí vendo os dois juntos, assim, eu consigo perceber já as subversões que o Bava estava fazendo no diálogo, né? Porque nesse filme aqui, eu acho que ele faz quase um anti-diálogo, porque a gente simplesmente não vê os assassinatos. A gente não acompanha. A gente falou mais cedo de que como as mortes eram verdadeiras set pieces, né? Grandes espetáculos. E aqui a gente não acompanha isso. A gente não tem isso. Quando a gente vê, as pessoas já estão mortas. Tem até uma das vídeos que a gente, quando a gente vê, a gente nem encontra o corpo dela. Quando a gente vê, ela já está lá pendurada naquele freezer, né? Que é o Nick. E eu gosto por esse caminho por onde ele vai, sabe? Inclusive, eu acho que, eu até pensando assim, nesses 3 filmes, esses 3 de Alien que ele fez em sequência, que é O Alerta Vermelho da Loucura, Os 5 Bonecas para a Lua de Agosto e O Banho de Sangue. Esses 3 filmes, ele meio que são... Eu estava pensando hoje sobre isso, que são quase como uma trilogia anti-diálogo ou de subversão do diálogo, porque cada um, à sua maneira, subverte um pouco o gênero e vai esbarrar no último, que é o Banho de Sangue, que para mim, na verdade, ele é, na verdade, um slasher, para mim já. Então, eu gosto de como ele lida com o gênero nesses filmes. E uma coisa que você falou, alguém acho que foi o João que comentou do que o Bava adicionou, né, nas limitações que ele tinha, que realmente ele pegou o filme dias antes de começar a filmagem, e aí ele teve pouco tempo para mudar algumas coisas no roteiro que ele não gostava. E uma coisa que ele adicionou que para mim realmente fez total diferença é justamente esse empilhamento dos corpos ali no freezer, né? Que vai pendurando os corpos um depois do outro. E toda vez que tem uma morte, a gente vê novamente a fila dos corpos. Eu acho que... Com uma musiquinha, né? Com uma musiquinha. E a música desse filme é bem legal, a trilha sonora desse filme. Eu acho bem legal. E eu acho... Uma coisa que eu acho muito legal também é que ele não deixa de fazer também uma alfinetada ali na classe rica, né? Nos ricos que estão ali. Porque eles começam a se matar, e antes disso, eles estavam já se traindo, né? É uma mulher que tem um caso com o mordomo, e o marido sabe, e o marido quer que ela seduze o dono da fórmula, né? Aí outra mulher que tem um caso com outra mulher, aí o cara que gosta de ser corno, que quer ficar também com a mulher do outro, rola toda essa parte erótica ali, né, do filme, deles se seduzindo e também traindo seus companheiros. Enfim, eu gosto muito desse filme. Eu confesso que sou um defensor. Muito por isso que eu falei de como ele lida com o gênero, né? Que para mim, esse filme ele foi lançado dias antes do Pássaro de Plumas de Cristal, que é o primeiro filme do Argento e é o filme que realmente popularizou o diálogo, né? É o filme que solidificou o diálogo e fez o diálogo realmente ser extensivamente
refeito por outros diretores, né? E aí, dias antes, enquanto o Argento ia ali popularizar o gênero, o Bava, que para mim é o criador do giallo, ele já estava reinventando o gênero que ele tinha criado, né? Eu estava indo por outros caminhos. Isso eu gosto muito. Uma coisa que eu fiquei pensando quando eu vi esse filme é que... Acho que foi a primeira coisa que pensei quando vi esse filme, foi que a Liana Wertmüller devia uma desculpa para o Giancarlo Giannini, porque se Giancarlo Giannini é feio, imagina os homens desse filme. E as mulheres são bonitas, né? Como sempre. Nos giallo as mulheres são sempre lindíssimas, né? Sim. E os homens, eu falei assim, gente do céu. E eu vi que esse filme ele teve tão pouco orçamento que o elenco teve que vestir roupas deles mesmo. Acho que é por isso que tem umas roupas assim bem feias. Como vocês falaram, né? O Bava não gostou do filme exatamente porque chamaram ele de última hora, né? Para esse filme, que era uma versão meio fajuta do E Não Sobrou Nenhum, lá da Agatha Christie. E algumas coisas que vocês falaram que me lembrou, né? Que aquilo... Eu acho que essa fórmula é um dos grandes exemplos de MacGuffin, né? O que ela significa? É cura para o câncer? Não, não é cura para o câncer, é uma resina. Mas serve para quê? A resina. Né? Não tem grande utilidade, o pessoal estava oferecendo $3 milhões por ela, né? E ele não querendo aceitar porque... não, meu amigo morreu por causa disso. Como vocês não deram spoiler, também não vou dar spoiler não, mas também me chama a atenção a personagem da Isabel. Ela é meio que como se fosse um fantasma, né? Ela não interage com ninguém, só interage com o cientista, né? E ela acaba tendo uma relevância importante no filme, né? Ela começa no início do filme, ela é meio que os nossos olhos, né? Que a gente assiste a primeira cena através do ponto de vista dela. E depois ela fica só ali, rodeando o pessoal, ninguém liga pra ela. Tem um momento que ela fala que os pais dela vão voltar, só que isso não fica muito bem explicado também, né? Quem são os pais dela, a gente não sabe quem são os pais dela, né? E eu ficava até com a impressão que a ideia era que ele fosse meio que uma garota, sabe? Então tinha que ser uma atriz um pouco mais nova, eu não sei. Porque ela fica só brincando, fica no balanço ali, né? E fica aparentemente alheia, né? Entre aspas, aí, aos assuntos dos adultos. Só que no final, eu não vou falar, né? Pra não dar spoiler, mas a gente percebe que não é muito bem assim, né? Agora, Thiago, sabe o que eu acho curioso também? É que o Bava, ele não gosta da história, só que se a gente parar para reparar um pouco, pra gente pensar um pouco e fazer uma comparação com o Banho de Sangue, é uma história bem parecida. No sentido de que é um lugar isolado, onde as pessoas começam a se matar, e por dinheiro também. Então é quase como se fosse uma refilmagem, mas agora como ele realmente queria fazer, entendeu? Sim, faz sentido. E que eu acho um filmaço. O Banho de Sangue eu acho maravilhoso, gosto muito. Até bem mais do que esse. Vocês têm mais alguma coisa? Não, só destacar também a presença nesse filme, né, não sei se vou falar corretamente, mas da Edwige Fenech. Edwige Fenech. Que acaba virando tipo uma musa de giallo, né? Que aparece em vários outros filmes de giallo, inclusive um que eu vi do Sérgio Marchionne com ela, que é o Estranho Vício da Senhora Ward, entre outros filmes, né, que ela fez. E parece que antes ela tinha vindo de comédia, né? E aí, nessa questão que o Bava também não estava muito feliz com o elenco desse filme, né? E que é isso, né? Ele pegou já na semana, já que começou a ser produzido, e foi basicamente a maior parte tudo a revelia dele, né? Aí só destacar a presença dela no filme também. É uma atriz aí que a gente pode ver em vários outros filmes, né? Dentro dessa coisa do giallo, sempre ter musas, né? Sempre ter atrizes realmente muito bonitas. E pelo que eu vi, esse filme, a ideia era justamente fazer uma transição dela, né? Da comédia pro horror. E era um filme feito para justamente promover a Edwige Fenech.
que é como você falou, uma das grandes musas, né? Ela tá em muitos filmes, muitos de Ali, e é uma das grandes musas, junto com a Florida Bolkan, que é brasileira, inclusive, né? E a Bárbara Boucher também. E o curioso é que todas essas grandes musas do Gialli, elas não são italianas, né? Tem essa curiosidade. A Florida Bolkan é brasileira, a Bárbara Boucher acho que é alemã, se eu não me engano, e a Fenech... Da Argélia. Da Argélia, né? Da Argélia. Os filmes de Ali têm o elenco bem internacional, né? Muitos filmes, tanto do Bava, do Argento, o elenco é bastante internacional. É verdade. Mas isso é uma certa característica ali daquele cinema italiano daquela época, né? Tu vai pegar os filmes do Fellini, por exemplo, também era super internacional, porque eles dublavam tudo depois, né? Eles tinham essa prática de dublar tudo depois, então não importa muito que língua cada um tá falando, depois vai ser tudo dublado. Tiago, qual filme você escolheu para mim? O Alerta Vermelho da Loucura, também de 1970. Bom, o filme foi igualmente dirigido por Mário Bava, com o roteiro de Santiago Moncada e do próprio Mário Bava, Laura Betti e Mário Muscioli. Estrelam o filme Stephen Forsythe, Dagmar Lassande e Laura Betti. E a sinopse é que John Harrington, o dono de uma importante marca de moda, nutre uma sede de sangue incontrolável por mulheres vestidas de noiva. Somente ao matar uma série delas, ele consegue investigar seu subconsciente e trazer à tona a cena primordial que gerou seu fetiche homicida tão específico. Essa sinopse está no movie. Gostei bastante, né, do Alerta Vermelho da Loucura. É um filme que vai um pouco, né, no que o Wilderson estava falando, que embora tenha ali, né, várias características tradicionais, né, desse subgênero, mas tem algumas mudanças também. Uma coisa, por exemplo, que já chama atenção é a questão da gente saber quem é o assassino desde o início, né? Esse filme não tem, como a maior parte do Jared vão ter, né, de você não saber quem é o assassino, né? Você vê o filme pensando quem é o assassino até descobrir no final. Esse não. Esse, na verdade, o protagonista é o assassino, né? E você fica sabendo quem é desde o início do filme. E o grande lance do filme é, na verdade, né, além de, obviamente, ter aquilo que a gente falou da espetacularização das cenas de morte, né? Ainda que a maior parte delas, na verdade, você não vê exatamente, né? Não é como em outros filmes vai ter de você vê de fato a carne sendo cortada, né? A faca entrando. Esse filme não especificamente acontece isso, mas é interessante isso que é feito, né? De cada morte que vai acontecer, né? Cada mulher que ele vai matar é para exatamente ele lembrar, né? Descobrir o trauma do passado dele, né? A coisa lá que aconteceu no passado que faz com que ele tivesse esse instinto, né? Esse fetiche por matar mulheres e vestidas de noivas, né? Então, a trama do filme é exatamente essa. Então, a gente sabe quem é o assassino e, na verdade, o que vai sendo construído é como, né? Como ele chegou a isso, né? Por que ele mata, né? Essa é o grande tema do filme. E aí isso é diferente, né? A gente acompanha a trama sabendo quem está matando, mas tem ali as demais características, né, do filme giallo, né? E na verdade marcas que o próprio Bava, né, já tinha colocado desde o início, como por exemplo as cenas, né, que a gente vê um contraste muito grande na questão das cores, né, das luzes, que as cenas internas, né, lá na casa dele, que é onde vai acontecer essas mortes. Então você tem aquelas cores escuras, né, e aquela câmera, né, que reforça muito, né, a questão da paranoia, da loucura que ele vivia. E as tomadas externas já são aquelas tomadas, né, com uma luz já diferente, né, bem mais iluminada. A própria trilha sonora, né, também faz muito bem esse jogo nessa em cada cena, que são características, né, que na verdade o Bava já trazia. Então capta muito bem essa questão da loucura, né, que o personagem passava, né, e vai cada vez mais
entrando nessa loucura. Uma outra coisa muito interessante também é a relação com a mulher dele, né? Na verdade, ele queria se divorciar e ela não queria dar o divórcio. Não vou dar muito spoiler também, mas o personagem dela também é um personagem interessante ali, que ele, né, um assassino psicopata e se sentia ali atormentado, né, pela mulher. Então a gente vai vendo essas nuances, né, essas diferentes características. Assim, não vou falar tudo agora, né, para todo mundo falar, mas eu gostei bastante. Acho que tem muita coisa interessante nesse filme. O que você achou, João? Bom, esse daqui eu gostei bastante. Esse daqui eu gostei muito mesmo, e acho que, de novo, pela questão estética, né? Essa questão de ele estar revendo as próprias regras do diálogo, acaba que, como eu não tenho tanto contato, eu não peguei muito, mas tô adorando aqui aprender do que vocês estão falando. Mas eu gostei muito, assim, acho que aqui ele tem um controle muito maior do que ele quer fazer visualmente, assim, ele faz aquelas brincadeiras tanto com zoom quanto com foco, né? Acho que tem vários planos do cutelo que ele usa para matar as mulheres, em que se foca no reflexo do cutelo e fica brincando com esse vai e volta. Eu acho muito, muito impressionante, assim, essa questão visual, assim, e me lembrou, na real, e posso estar viajando aqui, mas me lembrou, no caso, que eu acho que ele influencia essa pessoa, não o contrário, mas é o Brian De Palma. Eu acho que, principalmente nos filmes mais posteriores, assim, do Brian De Palma, ele vai fazer muitas dessas brincadeiras, assim, principalmente pensar naquele o Vestido pra Matar, né, Vestido pra Matar, ele vai usar bastante desse tipo de plano, né, então acho que me parece muito que diferente do Aronofsky, o Brian De Palma conhecia o Bava e sabia brincar com os mesmos elementos dele, então acho que foi um filme assim, impressionante. Acho que, de fato, diferente do filme anterior, aqui a história me cativou muito, assim, o roteiro me cativou muito. Esse personagem do John Harrington, ele é muito interessante, assim, essa dualidade dele de profundador e profundo sadismo, e como ao longo do filme a gente vai descobrindo que, na real, essa dor interna e esse sadismo são muito mais uma coisa única do que algo separado, né? E eu acho que aqui, principalmente tu, Thiago, comentou do último filme, mas aqui vai ser diferente, que é do ator feio. Aqui não. No caso, o Stephen Forsythe tá um baita de um gostoso, né? Com todo respeito, assim, mas eu estava aqui ovulando por este homem, né? Pela Dagmar Lassander também, eu tava assim, todo mundo tava muito gostoso nesse filme. Esse filme, de fato, tem os três personagens principais ali, né, o John, a Ellen e a Mildred, estavam todos maravilhosos. Ali, depois, quando a Ellen tem aquele momento fantástico dela, ela a maquiagem tá maravilhosa pra não deixar ela bonita, que é algo impressionante. E essa questão fantástica, assim, que o filme traz, que a gente não fica nunca sabendo se é fantástico, se é psicológico, e se o psicológico mesmo não é algo fantástico, acho que me impressionou demais, assim. Esse foi o filme que de fato me fez... eu gostei muito do que tá sendo proposto aqui por esse diretor, e me animei muito por tudo dele, pela narrativa, pelo roteiro, pela estética, pelas atuações, que são incríveis, por essa coisa que pra mim é muito importante da filmagem, dos corpos em cena. Tudo no filme é incrível, assim, foi algo... uma surpresa, assim, gigante. Pensar que foram filmes lançados no mesmo ano, assim, parece algo tão à frente do anterior mas ao mesmo tempo foi lançado, não sei, com meses de diferença, provavelmente. Ele foi lançado, o que a gente falou, o 5 Bonecas para a Lua de Agosto, foi lançado em fevereiro, e esse foi lançado em junho do mesmo ano. Só que ele foi filmado antes, tem esse detalhe. Ele foi filmado antes do que o filme anterior, na verdade. Sim. Esse foi o filme que o Bava fez depois de ter dirigido aquele Diabolique. Eu vi um autor falando sobre isso, falando que até muitas das coisas que são usadas nesse filme foram usadas lá nesse Diabolique. Você está satisfeito, João?
Você tinha mais alguma coisa pra falar? Agora que tu falou, desculpa, agora eu vou aproveitar. Só tinha um pequeno comentário pra fazer, que é elogiar muito a trilha sonora do filme, que é do Santi Maria Romitelli. Puta que pariu, assim, das grandes, como vocês já tinham falado, assim, o Giallo é muito marcado pelas trilhas sonoras, eu virei fã de Goblin por causa dos filmes do Argento, mas aqui também o Romitelli não deixa nada pra trás de Goblin, assim, é muito impactante e conduz de maneira incrível o filme, assim, eu fiquei apaixonado pela trilha musical, era só isso pra falar. O que você achou do filme, Wilmerson? Você não tinha visto, né? Esse era um dos Bavos que eu não tinha visto ainda. Porque o Bava, apesar de eu gostar tanto, assim, ele é justamente por eu gostar tanto que eu não maratono, eu não vejo tudo de uma vez. Eu gosto de ver a pouco, assim, pouco a pouco. Que nem o Lynch, eu não vi todos os filmes do Lynch pela mesma razão, porque eu gosto tanto que eu quero ir desfrutando pouco a pouco, né, do cinema deles, conhecendo pela primeira vez, né? E eu vi esse, e já emendando no que o João acabou de falar da trilha sonora, eu concordo muito com isso da trilha, eu acho muito boa. Inclusive tem uma cena que eu acho que ele antecipa um pouco assim do que o Goblin faz, principalmente no Produto para Matar, que é uma cena do segundo assassinato, que ele vai matar aquela funcionária dele que vai se casar, né? Aí eles estão lá naquela sala dos manequins, e aí ele pega uma caixinha de música, ele abre a caixinha de música, e aí começa a tocar diegeticamente uma trilha meio que infantil. Aí tem um pequeno momento que tem uma transição. Eu acho que acho que é uma guitarra que entra meio distorcido, um negócio mais meio rock. E aí transiciona de novo para uma valsa, né? Que é uma valsa de um casamento. Aí eles começam a dançar ali a valsa como se estivesse em uma cerimônia de casamento, né? Eu acho a trilha muito boa. Inclusive bem melhor do que o do 5 Bonecas para a Lua de Agosto. E uma coisa que que o João também falou, que eu acho legal comentar, é a questão da beleza do protagonista, é que o início desse filme, que tem muita coisa nesse filme que não é comum nos Gialli, que é a narração. O começo do filme tem uma narração, e começa com ele de frente para o espelho, fazendo a barba, e se admirando a beleza dele, e se apresentando ele pra gente, e aquilo me remeteu imediatamente a Psicopata Americano. Eu não sei se a autora do livro Psicopata Americano ou a diretora do filme assistiu esse filme ou se teve alguma influência, mas é muito Psicopata Americano, que é um homem cuidando da própria beleza, se exaltando e falando pra gente de uma psicopatia dele, né? Eu achei isso muito incrível. E uma coisa que me pega muito no filme é essa questão meio freudiana, né? Meio, assim, da psicanálise. Eu não sou um grande conhecedor de psicanálise, de Freud, mas tem uma... Vocês não falaram de spoiler, mas eu acho que eu vou entrar na zona de spoilers aí. Porque eu acho muito importante a gente falar sobre isso, sobre a gente passa o filme todo tentando descobrir o que aconteceu na noite que a mãe dele foi morta, né? Tentando ali juntar as peças e rememorar o que aconteceu. E acontece que ele tinha matado a própria mãe, né? Ele matou a mãe dele porque ele não queria que a mãe dele casasse novamente. Ele a matou na noite de núpcias. E eu acho que ele é casado com uma mulher que lembra um pouco a mãe dele. É uma mulher mais velha, uma loira, né? E tanto que ele não consegue, o filme dá a entender que ele não consegue transar com a esposa dele. Ele nunca conseguiu transar com a esposa dele. Tem uma cena que ela fala, antes dele, quando ele vai matar ela, né? Ela pega e fala pra ele, mas você nunca foi meu esposo, né? E aí ele fala que na noite de núpcias ele queria muito, mas que não conseguiu, que aconteceu algo que o impediu, que ele provavelmente, toda vida que ele vai se relacionar com a mulher, ele começa a rememorar o assassinato da mãe dele, né? E, inclusive, quando a esposa dele vai ali, eu acho que é meio que um centro espírita, né? E aí incorpora nela, eu acho que ela tava tentando meio que, pelo que eu tinha entendido, ela tava tentando reincorporar, falar com o ex-marido dela. Só que quem incorpora nela é a mãe dele, do protagonista, né?
E aí ela começa a falar: John, se comporte, seja um bom garoto, eu te amo, John, John, John. E aí ele pede pra parar, né? E um outro paralelo que tem entre a mãe e a esposa é que no início do filme, o filme começa no trem, né? Inclusive, todo filme que tem trem é muito bom, né? Trem é cinema, então o filme começa no trem, já sabia que o filme ia ser bom. Mas se o filme começa no trem, e depois que ele mata a noiva ali, ele começa a ter aquelas visões, aquelas relembranças com a mãe dele falando o nome dele, né? John, 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 que é até uma sequência meio onírica, né? E aí depois tem ele ele adulto já, pegando um trem de brinquedo com a mão, né? Que meio que pra mim simboliza um momento que ele não conseguiu superar na vida dele, da infância, né? E aí a primeira fala que a gente tem depois disso é ele de frente pro espelho, novamente, né? Mas aí a gente ouve a mulher dele falando, chamando pelo nome dele, John, assim como a mãe dele tava chamando também antes, sabe? E depois, quando ele mata a mulher dele, que é justamente a única morte que ele comete que enlouquece ele, né? Porque pra mim é quase como se ele tivesse realmente que matando novamente a mãe dele. Mesmo que ele não soubesse ali ainda, não percebesse isso. Mas eu acho que a grande razão dele enlouquecer e ter as visões ali da esposa é justamente por ter essa relação, eu acho, assim, esse meio que paralelo entre a esposa e a mãe. Assim, essa é uma viagem minha, uma teoria minha. Mas eu fiquei com essa impressão, sabe? E outra coisa que eu acho muito legal nesse filme, curiosa, dentro do gênero diálogo, é que nos filmes do Argento é muito comum uma testemunha passar o filme todo tentando lembrar de algo. Ela passa o filme todo tentando lembrar um crime que ela testemunhou. Tem isso no Pássaro das Plumas de Cristal, tem isso em Prelúdio para Matar, né? Eu acho que tem um pouco disso também em Ópera. Enfim, vários filmes do Argento ele recorre a esse recurso. E aqui, o Bava, antes disso, né? Antes do Argento fazer, aliás, no mesmo ano, né? Do Pássaro, mas ele filmou antes, então é antes. Ele é o assassino, né? O assassino é quem está tentando rememorar algo. E no caso, não é algo que ele testemunhou, é algo que ele mesmo cometeu, né? Eu achei isso também algo muito curioso. Enfim, é a primeira vez que eu vi esse filme, mas eu também gostei muito, eu gostei bastante. Eu acho que eu até tava um pouco com o pé atrás por ser considerado um filme menor do Bava, né? Mas assim, não tem como. Até o menor, que é considerado o menor filme dele, é muito bom, né? Eu acho Bava fora da curva mesmo. É interessante, você mencionou Psicopata Americano, e eu cheguei também nessa mesma conclusão que você, assim, eu acho. É muito semelhante a relação, o personagem Harrington com o Patrick Bateman, né? E uma relação com outro filme também, um filme do próprio Bava, é o Seis Mulheres por Assassino, né? Tem um determinado manequim, que é um de Vimy, que foi usado no Seis Mulheres por Assassino, né? Porque o Seis Mulheres por Assassino também é um filme que tá muito ligado ao mundo da moda, né? E eu achei interessante que ele fala sobre isso naquele filme, tá trazendo esse assunto de volta nesse. Eu acho que tem até outro filme que tem essa questão dos manequins também, se eu não me engano, que é um que eu não vi, que é o Lisa e o Diabo, né? E muita gente fala que esse filme, ele falou sobre Psicopata Americano, dá pra reparar algumas influências do Psicose nesse filme, né? Não só uma determinada hora que ele se veste com um véu de noiva, mas também, né, um determinado momento em que ele jovem tá vendo a mãe e o padrasto, né, e aí ele tá olhando pelo buraco da fechadura. Lembro muito o Anthony Perkins, né, lá no Psicose, olhando a Janet Leigh tomando banho. Uma coisa que eu descobri também é que a Laura Beth, que faz a Mildred, a esposa dele, ela tinha acabado de ganhar um prêmio Volpe, com o Teorema do Pasolini.
E aí dizem que a primeira coisa que ela fez quando ela ganhou o prêmio, ela pegou, ligou pro Bava e falou assim: agora que eu ganhei o prêmio, Volpe, quando é que a gente vai fazer o nosso filme? Uma outra atriz também, que o João falou, né, que é a Dagmar Lassander, ela tá num filme que eu gosto muito, que eu acho que eu até já recomendei esse filme pra você, João, que é o Profissionais do Sadismo, né? Ela tá nesse Profissionais do Sadismo e eu gosto muito desse filme. E aí, em determinados momentos, eu até tava aqui torcendo para que a personagem fosse a mesma, mas não é. E uma última colocação que eu gostaria de fazer é que o Bava, o Tim Lucas fala também que o Bava, ele amava Dostoiévski, e aí o Tim Lucas vai comparar a relação do John Harrington com o Inspetor Russell, com o Raskolnikov e o Porfiri, porque esse detetive tá sempre suspeitando do cara, né? Fala assim, nossa, que estranho, né? Com um frio desse você tá suado. Ele fala isso várias vezes. Ele tem muito esse troço de como se ele tivesse quase certeza que o Harrington é o culpado, né? E isso lembra muito uma coisa que eu falei até nesse episódio que a gente fala sobre o Dostoiévski, já que você falou do Psicopata Americano, que tem isso também no Psicopata Americano, que a Mary Harron, a diretora do Psicopata Americano, ela vira e pediu pro William Dafoe, né, fazer 3 vezes, né, filmar 3 vezes, né, uma vez com ele com a certeza de que o Patrick Bateman era culpado, uma outra que ele estava acreditando completamente em tudo aquilo que o Patrick Bateman estava falando, e uma outra, né, que ele tinha suas dúvidas, né, e aí ela vai misturando, né, as formas como, né, essas versões do detetive do William Dafoe, né. Eu não sei, eu gostei desse filme, eu lembro que eu vi esse filme quando eu tava vendo o filme de Giallo para fazer o episódio lá em 2021, se eu não muito me engano, e fico feliz por vocês terem gostado. Vocês têm mais alguma coisa para comentar sobre esse filme ou não? Não. Tô satisfeito. Eu também. Tô satisfeito também. Então, vamos falar agora de streaming no quadro Tem na Netflix. Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, André, que filme você viu recentemente em alguma plataforma de streaming? Bom, tem um filme que eu vi há pouco tempo, que é um filme de terror, talvez você já possa até ter visto, que é um filme chamado A Avó. É um filme espanhol, La Abuela, né, o título original. É daquele diretor Paco Plaza, né, que fez o REC, os filmes. E a história é sobre uma jovem modelo, né, espanhola, mas está vivendo em Paris, e tem que voltar para Madrid para tomar conta da avó dela, que sofre um derrame, e aí ela tem que passar um tempo com essa avó. E aí o que parece ser, né, simplesmente que ela vai ter que lidar simplesmente com os problemas, né, que qualquer pessoa que está cuidando de um parente idoso, adoecido, tem que lidar, acaba se tornando, na verdade, um pesadelo, e coisas estranhas começam a acontecer, e ela percebe que a avó dela está prendendo ela ali, né? Ela pensa em contratar cuidadores e tal, mas ela nunca consegue sair dali, nunca consegue regressar para a vida dela. E aí, a partir do momento que a gente vai assistindo, vai mostrando, né, por que isso, né, tem uma ligação dela com a avó muito maior do que o fato de ser neta dela, e envolve, enfim, né, não vou dar spoiler, mas envolve questões a ver com feitiçaria. Então é um filme, assim, um terror bem interessante, um terror de clima, né, de bastante suspense, né, não é um terror de gore e tal, de grandes sustos, mas de um clima de suspense e tensão constante. No elenco, a que faz a avó é, inclusive, uma atriz brasileira, ela, Vera Valdez, o nome, 88 anos, é uma
atriz e modelo brasileira de muito tempo na ativa. E é um filme de 2021, está disponível no Prime. Nesse momento tem no Prime. Ah, legal, eu não conheci esse filme, não. Vale a pena. E você, Wilmerson? Poxa, eu tô lascado, porque... Você indicar a avó também? Não, é porque eu vou ter que indicar um outro filme da novela Vague Tcheca, porque faz muito tempo que eu não assisto nada no streaming, e todos os últimos filmes que eu vi no streaming foram os filmes que eu maratonei para gravar o episódio da gente aqui sobre a novela Vague Tcheca. Na Filmica tem um catálogo muito legal de cinema tcheco, e um desses filmes é um filme chamado A Orelha, que é um filme que foi banido logo do lançamento dele, passou muitos anos sem poder ser exibido na Tchecoslováquia. Eu acredito que ele só foi exibido, na verdade, após a separação da Tchecoslováquia, e é um filme sobre esse casal que está em casa, eles foram a uma festa, o marido é secretário, é um político do Partido Comunista, e ele é secretário de um ministro, e o ministro tinha acabado de ser preso por traição, se eu não me engano. Tinha acabado de ser condenado, então o marido está super preocupado, super assustado, porque com medo de também ser denunciado como traidor do partido. E aí ele vai para casa com a mulher e eles passam a noite em branco, com paranoia de estarem sendo vigiados, com medo de pessoas que estão passando em frente à casa deles ou parando lá, vigiando eles. E é um filme sobre paranoia, né? E é um tema que eu gosto muito. Então, quem gosta também de um pouco assim desse filme de vigilância, de paranoia, de suspense, de medo de que algo ruim possa acontecer, vai gostar desse filme. É um filme muito legal, tá lá na Filmica e vale muito a pena conhecer. Que legal. Eu não sabia que tava na Filmica. Tá. No troço não tava mostrando. Mas como o André também falou do Dragão, que falou que tava saindo da Netflix, não tá muito confiável o Just Watch. E você, João? Bom, eu tô dando aula ultimamente, né? Então, aula de história de cinema na faculdade, meu estágio. E numa dessas aulas a gente foi ver Jazanke. A gente viu o Still Life de Jazanke. Mas, pra me preparar pra aula, eu peguei outro filme de Jazanke que eu tava há muito tempo querendo ver, que é Um Toque de Pecado, né? Um filme de 2013 do Jazanke, o diretor chinês, né? E acho que virou meu filme favorito dele. Virou meu filme favorito de um diretor que eu já gosto muito, né? O filme conta 4 histórias, com pouca ou prática ou nenhuma ligação. Na real, as ligações são extremamente pífias, assim, quase dá para desconsiderar realmente elas. E são histórias baseadas todas em histórias reais de pessoas que cometeram crimes extremamente violentos dentro de vários lugares da China continental, né? E o filme, cada sessão do filme vai explorar as motivações para esses crimes. É um filme incrível sobre violência, né? O filme ele é de fato sobre violência, sobre como é todo o cinema do Jazanke, sobre a sociedade contemporânea chinesa, né? Como a violência é algo presente nessa sociedade. E o que eu acho muito divertido dentro do filme é que ele brinca com vários gêneros de ação da China, né? Tem uma dessas sessões que é muito inspirada em wuxia, tem outra que é muito inspirada nos ganfu, né? Dos anos 80. Então, é realmente um filme muito divertido. Ele ainda é muito realista, né? Ele tem essa característica do Jazanke de ser realista, mas ele sabe muito bem usar as referências para criar essas histórias muito potentes e falar muito sobre como a China está lidando com a violência ou como não está lidando com a violência dentro do país. É muito interessante. Eu não vi ele no streaming, mas era ou falar disso ou falar do 19º filme de Detetive Conan.
e eu ia passar meia hora só explicando o universo do Detetive Conan pra falar do filme, mas ele tá na reserva Imovision, né? O Toque de Pecado. Eu gosto muito desse filme. Eu vi esse filme esse ano, porque a gente fez um episódio sobre o Jejanquê, e aí eu peguei alguns filmes do Jejanquê que eu não tinha assistido para assistir e gostei bastante desse filme. Eu faço minhas palavras, né, do João e recomendo também, assim, esse filme é um barato. Você tem algum meio de contato, João? Bom, no momento, eu acho que o melhor meio de contato, assim, para falar de cinema mesmo, é no Instagram do Bolchecine, né? A gente tá um pouquinho parado por questões pessoais, mas a gente tá se organizando para voltar, né? E agora com um formato um pouquinho diferente do podcast, mas eu acho que vai ficar até melhor os podcasts. Mas, enfim, é no @Bolchecine mesmo. Lá vocês vão encontrar minha produção sobre cinema, e eu acho que por lá vocês também conseguem me achar minhas redes pessoais, que é basicamente foto de gato. E você, Wilmerson, tem algum meio de contato? Em qualquer lugar, em qualquer rede social, menos no Twitter agora, vocês podem me encontrar como Wilmerson da Silva, Wilmerson com W. Não, acho que não vai ter muitas opções lá. E quem quiser mandar mensagem, falar sobre filme, falar sobre Mário Bava, falar sobre Giallo, ou qualquer outro gênero cinematográfico, pode ficar à vontade. E é isso. E você, André? Bom, contato ainda tem o Twitter, né, por enquanto. Também não vai durar muito, mas no Twitter é André Tinoco. E tem o Instagram, né? Se alguém quiser adicionar no Instagram também, tudo bem. Que é André Tinoco. Acho que se botar André Tinoco UERJ, né, universidade mesmo, o ERJ, acho que vai achar mais fácil. E aí acompanho o Cultura Pop a rigor também. O que tem de novo lá no Cultura Pop a rigor? Não, então, tá saindo os posts, né, corriqueiros, alguns reviews, né, de filme, série, sai também uns posts sobre games e tal, e o podcast que vai voltar esse mês agora, em breve deve estar saindo um novo podcast. A gente deu uma parada porque meu irmão também está cuidando de outro projeto, e aí a gente também enrolado, deu uma parada, mas esse mês aí provavelmente vem um novo podcast. Ah, que legal. Eu agradeço muito a participação do João, do André e do Wilmerson, e claro, agradeço a você que está nos ouvindo. Não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Mande sugestões, críticas, elogios e compartilhe com todo mundo, pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Daqui da Rua Pareto, eu sou o Thiago. De São Carlos, eu sou o João Cardoso. De Fortaleza, eu sou o Wilmerson. De São Gonçalo, aqui no Rio, André. E este foi o podcast Ponto Cego.